Seja Deus, quem achou da glória. Aleluia, Jesus. Livro de 1 Reis 14. Aleluia. Vamos ler a partir do versículo 4. Louvado é o nome de Jesus. Aleluia, Deus. Vamos ler do 2. 1 Reis, capítulo 14, no verso 2. Aleluia, Jesus. Que nos diz a palavra do Senhor. E disse Jeroboão à sua mulher: levanta-te agora, disfarça-te, para que não conheça que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aias, ao qual falou de mim que eu seria rei sobre este povo. E leva contigo 10 pães, bolos e uma botija de mel. E vai a ele, e ele te declarará o que há de suceder a este menino. Amém? Aleluia, glória a Deus. Pode se assentar. Da glória ao nome de Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia, meu Deus. Irmãos, aleluia. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Quem me ouve, diga glória a Deus. A palavra do Senhor nos fala, aleluia, de Jeroboão. Jeroboão era rei, aleluia, sobre Judá. E Deus havia lhe feito uma promessa, aleluia, que dividiria o reinado de Davi, por causa, aleluia, glória a Deus, do pecado do seu filho Salomão. E então, olha, a palavra do Senhor nos fala que Deus usa o profeta Aias para, aleluia, falar que o reinado seria, aleluia, dividido, e que ele tomaria posse, aleluia, do trono. E então, olha, a palavra do Senhor nos fala que Jeroboão, ele toma posse e vira rei sobre Judá. Mas Jeroboão, aleluia, começa a fazer, aleluia, coisas que desagradam a Deus. Jeroboão, aleluia, começa a adorar a deuses estranhos. Começa, aleluia, glória a Deus, a fazer com que o povo de Israel, aleluia, peque contra Deus, se esquecendo, aleluia, de Deus e adorando, aleluia, imagens de escultura. E então ali a palavra do Senhor nos fala que Deus envia um homem, ao qual a palavra de Deus não nos relata o seu nome, e Deus envia este homem, aleluia, só diz que ele é profeta enviado por Deus. E este homem, aleluia, vai até Jeroboão e começa, aleluia, glória a Deus, a falar para Jeroboão o que estava esperando ele e toda a sua casa, por causa dos pecados que Jeroboão estava transgredindo contra Deus. E então ali Jeroboão, aleluia, ele começa, aleluia, a colocar sobre o altar o incenso. E quando este homem de Deus chega e estende a tua mão, aleluia, sobre Jeroboão, ali então ele começa a falar as palavras que Deus havia lhe ordenado. E então ali Jeroboão, aleluia, querendo amaldiçoar aquele homem, porque querendo achar que aquele homem não era profeta de Deus, que estava, aleluia, falando e profetizando mentiras. Então ali aquele homem, aleluia, Jeroboão estende a mão sobre o altar, estende a mão ali sobre aquele incenso, para poder amaldiçoar aquele profeta. Mas a palavra do Senhor nos fala que a mão de Jeroboão, então, aleluia, ela seca. A mão de Jeroboão seca por querer tocar, aleluia, no profeta de Deus. E então ali Jeroboão, aleluia, corre atrás daquele profeta e diz para ele, aleluia, ora a Deus, para que Deus retorne a minha mão a ficar sã. E então ali aquele homem ora ao Senhor, e a mão, aleluia, de Jeroboão volta a tornar sã, como era outrora. E então ali Jeroboão, vendo que aquele homem era verdadeiramente um homem de Deus, ele chama ele para poder ir ceiar na tua casa. Mas então ali aquele profeta diz: não, o Senhor, aleluia, me ordenou a vir aqui para falar essas palavras, e Ele me ordenou que não bebesse nem
cidade, porque, aleluia, a cidade já estava amaldiçoada por Deus, a cidade já estava, aleluia, esquecida por Deus. Assim, aleluia, louvado seja Deus. Tem sido muitos crentes, aleluia, nos dias de hoje, está achando que está levando uma vida dissoluta e que está agradando a Deus, está levando uma vida de qualquer maneira e está achando que está agradando a Deus. Porque aquele que está lá fora, meu amado, já está agradando a Satanás, e ele não vai fazer nada contra ele. Ele vai fazer contra mim, contra você, que está aqui debaixo da promessa, buscando a presença de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Satanás, ele não vai tentar, aleluia, contra quem não, ele vai tentar contra você que está aí sentado, contra você que está dando glória. O inimigo, aleluia, ele vai lutar para querer destruir. É você que ora nas madrugadas, é você que jejua, é você que clama. O inimigo, ele vai lutar, aleluia, para querer te destruir, porque ele sabe que quando você ora, quando você jejua, a mão de Deus, aleluia, ela desce, a justiça de Deus ela desce, a glória de Deus é manifesta sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Aleluia. É por isso, aleluia, que toda vez o inimigo luta para você não orar. Começa a orar, dorme. Começa a ler a Bíblia, começa a abrir boca. Começa, aleluia, glória a Deus, a louvar. Começa, aleluia, a tossir. O inimigo, ele luta, aleluia, de todas as formas para a adoração da igreja. Mas o Senhor está dizendo, ei, faça como profeta. Ainda que duvidem do Deus que é sobre a tua vida, deixa duvidar. O que importa é você adorar. O que importa é você servir. O que importa é você glorificar. E então a palavra do Senhor nos fala que não passa-se o tempo, cumpre a palavra do profeta. O menino de Jeroboão cai enfermo. E então ali, aleluia, a palavra do Senhor nos diz que Jeroboão, ele manda, aleluia, a sua mulher se disfarçar. E até o profeta Aias, aleluia, que já era velho de idade. E então ali Jeroboão disfarça e vai até o profeta, aleluia, porque foi ele que revelou um dia, outrora, que eu seria rei sobre este lugar. Vai lá, aleluia, glória a Deus, disfarçada, para ver se Deus revela alguma coisa, para, aleluia, ver o que vai acontecer com este menino. Então ali a mulher de Jeroboão faz o que ele havia ordenado, se disfarça e vai até o profeta. Mas antes, aleluia, da mulher se disfarçar e ir até o profeta, a palavra do Senhor nos fala que Deus já estava revelando lá para o profeta o que estava, aleluia, por vir. Ei, você está entendendo o que Deus está dizendo para você? Antes do engano chegar sobre a vida do profeta, Deus já estava revelando. Antes do engano chegar sobre a vida do homem de Deus, Deus já estava revelando. O que Deus está dizendo aí, meu filho, você não é enganado, você não vive enganado, porque eu revelo para você. Eu não deixo você enganado, eu não deixo você sem saber, porque eu sou Deus que revela o profundo oculto escondido. Deus não te deixa enganado. Aleluia. Deus te revela, Ele te fala as coisas, aleluia, que hão de acontecer. O vento que está por vir, Deus já te revela. A provação que você vai passar, Deus já te revela. Só não revela para aquele que está em desobediência, só não revela para aquele que está em rebeldia, porque, aleluia, porque Deus permite para puxar a rédea. Deus permite, aleluia, que no meio da tempestade ou da luta, ou você vai consertar, ou Ele vai te levar. No meio da tempestade ou da luta, ou você vai obedecer, ou você vai, aleluia, sair, ou você vai ficar em cima do muro, ou você vai sair de cima do muro, porque com Deus não tem, aleluia, dois termos. Com Jesus não
não tem dois caminhos. Ou você não é, ou você serve ou você não serve. E Deus havia revelado para o profeta: ei, te prepara, porque a mulher de Jeroboão está vindo aí. E está vindo, aleluia, disfarçada. E você vai falar para ela assim, assim, assim. Ei, Deus está dizendo: nada fica de engano na casa de Deus. Nada fica escondido na casa de Deus que não há de ser revelado. Nada fica oculto na casa de Deus que não é, aleluia, de ser revelado. Deus está dizendo para você: não preocupa não, meu filho, com aqueles que acham que estão afrontando você, porque não é você que está afrontando, ele está afrontando o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, e a justiça dele vai descer sobre a tua vida. Não adianta querer te enganar, não adianta querer passar revelação ou profecia enganosa, porque Deus já está te revelando. Não adianta querer, aleluia, pular rodopiar, sapatear, colocar a mão na tua cabeça e dizer: assim diz o Senhor, porque Deus, ele não te deixa enganado com os falsos profetas que tem por aí, porque tudo Deus te revela, tudo Deus te mostra. Então não se preocupe, porque é Deus que está te revelando. Aleluia. Então a mulher de Jeroboão, aleluia, foi. E quando ela chega, aleluia, já na porta do profeta, o profeta, aleluia, olha para ele e diz: ei, por que estás aqui, mulher de Jeroboão? Ele já revela quem é ela, fala para ela. Ei, a revelação de Deus, aleluia, ela é assim. Ela pode, aleluia, muitas vezes demorar para se cumprir, mas ela pode também cumprir rápido. Deus havia revelado para o profeta e Deus cumpriu rápido. Não demorou, a mulher de Jeroboão chegou lá. E então, aleluia, o profeta, ainda que ele não enxergasse com seus olhos carnais, por causa, aleluia, da sua idade já avançada, ele perdeu a visão, mas havia um Deus que mostrava tudo para ele. Havia um Deus que revelava para ele o oculto escondido. As pessoas não acham que estão enganando você, porque você, aleluia, ninguém engana. Às vezes é você que se faz de bobo, para querer não arrumar contenda nem confusão. As pessoas não acham que estão engalopando você, porque, aleluia, glória a Deus, Deus, ele te mostra, Deus, ele te revela. Deus não te deixa enganada. Muitas vezes, aleluia, o marido quer mentir, dizendo que vai fazer uma coisa e faz outra, mas Jesus já estava revelando para a esposa. Muitas vezes, aleluia, o filho quer mentir, dizendo que vai para um lugar e vai para o outro, mas Jesus já estava revelando para a mãe. E o Senhor está dizendo: ei, ninguém deixa os meus filhos enganados. Aleluia! Adianta, aleluia! Louvado seja Deus! Não adianta quererem te enganar. Não adianta, aleluia, porque na presença de Deus, Deus, ele não deixa nada de engano. Aleluia, aquela mulher tentou enganar o profeta, mas ela se esquecia, e Jeroboão também se esquecia, que o Deus, aleluia, que usava o profeta, era um Deus que revelava o oculto escondido. Ei, aleluia. E então ali, aleluia, Deus usa a boca do profeta Aias para tirar o disfarce daquela mulher. Aquela mulher que estava disfarçada, Deus usa a boca do profeta para tirar o disfarce. Ei, e muitas vezes as pessoas querem dizer: ei, Deus não é Deus de envergonhar ninguém. Que vergonha é essa que essa mulher passou? Deus é Deus de deixar a casa dele viver uma casa de engano, virar uma casa, aleluia, de picadeiro, virar uma casa, aleluia, de palhaçada, virar uma casa, aleluia, onde a pessoa vai ficar no altar
cobrados. E o Senhor, Ele tem cobrado, aleluia, mais da igreja dEle. Igreja, aleluia, o povo dEle, que participa do sangue, aleluia, do corpo de Jesus e vive uma vida de qualquer maneira. Deus está cobrando do povo dEle, que está aqui participando da carne e do sangue, e lá fora está vivendo uma vida dissoluta. Deus é Deus que hoje está dizendo: eu vou tirar a capa daqueles que estão disfarçados em cima do meu altar, dentro da minha casa, porque nada fica de engano no meio da minha obra. Ei, o Senhor está requerendo mais da igreja dele, porque aleluia, é necessário haver santificação, é necessário haver obediência, é necessário, aleluia, haver mais oração, é necessário, aleluia, haver mais união. Porque aleluia, porque o meu povo está sofrendo, porque o povo não está recebendo a bênção, porque o povo está reclamando que entra dia e sai dia, entra noite e sai noite, entra ano e sai ano, e a bênção não chega. E Deus está dizendo: tira essa capa de disfarce, porque dentro da igreja você me glorifica e lá fora você glorifica o inimigo. Dentro da minha igreja você anda de capa, você anda, aleluia, como crente, mas lá fora não tem nada de crente. Tira essa capa, ou você me serve em espírito e verdade, ou você sai da minha casa. Não é tempo de se acovardar, igreja. É tempo de obedecer. É tempo de ter obediência. É tempo, aleluia, de obra, porque o mundo jaz do maligno, mas Deus, aleluia, Ele veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. Mas essa vida em abundância é através da obediência. Não tem como, aleluia, não tem como você, aleluia, adorar a dois senhores. Não tem como, aleluia, você só querer receber de Deus e nada dá. Quer receber bênção, quer receber vitória, quer receber porta aberta, quer receber milagre, quer receber prosperidade. Mas quando Deus manda ir fazer uma visita, não vai. Quando Deus manda entregar os mantos, não entrega. Quando Deus manda até mesmo limpar a igreja, está doente. O Senhor está dizendo: ei, cadê os meus filhos? Cadê a minha igreja que me adorava em espírito e verdade? Cadê a minha igreja que não se intimidava por nada? Cadê a minha igreja que estava como um soldado valente, que quando chamava para pregar ia, quando chamava para evangelizar ia, quando chamava Arabaçu de Candarácia, quando chamava para ir nos hospitais ia, já estava preparado, porque todo dia era dia de consagração, todo dia era dia de ler a palavra. Mas hoje estão separando, aleluia, o mundo comigo. Tem tempo de ficar na internet, tem tempo de ficar nas redes, tem tempo de ver uma novela, mas não tem tempo de ler a minha palavra, não tem tempo de adorar meu nome, não tem tempo de pregar a minha palavra, não tem tempo, Rabaçu de Candarácia, de fazer uma visita para a irmãzinha que sumiu da igreja. Cadê o meu povo que me adorava em espírito e verdade? Cadê o meu povo que não olhava para a estátua ou para cargo, só queria me adorar? Cadê? Cadê os meus vasos? Cadê os meus profetas? No
minha obra. Não quer fazer a minha obra, porque quer esperar a libertação do filho, libertação do marido, mas enquanto não posicionar, a libertação não vai chegar. Deus está lembrando para a tua igreja. Deus está querendo lembrar para a tua igreja que a salvação ela é individual. Você não vai salvar o teu marido, você não vai salvar o teu filho, mas você precisa se salvar. E como que você vai se salvar? Obedecer na voz de Deus. Deus já fala na palavra dele. O primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. E depois amar ao teu próximo como a ti mesmo. As pessoas estão amando o marido, estão amando o filho, estão amando o dinheiro, estão amando o carro, estão amando a casa, mas não estão amando a Jesus. Ama o pastor, ama o profeta, porque entrega a revelação até do CPF. Ama o profeta que entrega os mantos. Ama o pastor que passa a mão na cabeça do pecado, mas não ama Jesus. As pessoas hoje vai longe para ir ver pregador, vai longe para ir atrás do pregador, mas não vai longe para ir atrás de Jesus. Não vai às vezes nem perto, que está do lado da sua casa, para buscar Jesus. E como que querem ver Deus mudar alguma coisa? Como que querem ver Deus, aleluia, transformar alguma coisa? Deus não vai mudar se não dá lugar. Deus não vai agir se não dá lugar. Aleluia! Glória a Deus! Uma irmã chegou para mim e falou assim: você tem que orar. Se você orar, Deus vai mudar, Deus vai transformar. Eu já orei. Mas não adianta você orar se a pessoa não tiver posição. Não adianta você querer bater na tecla: Senhor, liberta o meu marido, transforma meu marido, se ele continua com o coração duro. Não adianta você, aleluia, bater o joelho e dizer: Senhor, transforma o meu filho, se o seu filho continua com o coração duro. O que você está dizendo, irmã? Que eu devo parar de orar? Não. Eu estou dizendo que você deve entregar na mão de Deus e deixar Deus fazer do jeito dele. Porque do jeito de Deus pode até te doer um pouquinho, mas vai ser, aleluia, uma solução. Ele vai resolver. Ou ele resolve na vida ou ele resolve na morte, mas ele vai resolver. Ele vai tirar a pedra de tropeço, ele vai tirar o impedimento. Ou ele vai salvar, ou o diabo vai carregar. Ai, irmã, credo, o que é isso? Irmã, seja realista. Se o seu filho não quer Jesus, ele quer quem? Se o seu marido não quer Jesus, ele quer quem? Não adianta, aleluia. O povo de Nínive, Deus, aleluia, não fez mais. Por quê? Porque o povo se arrependeu. O povo de Israel, Deus tirou do sofrimento, por quê? Porque se arrependeram. Não adianta, aleluia, Deus agir se não há arrependimento. Deus não vai agir na vida de alguém que não, aleluia, não quer arrepender da sua vida dissoluta, não quer, aleluia, quebrantar o coração para Deus. Deus só vai quebrando, Deus só vai amassando, e se não amassar, não consertar, Deus vai levar. Mas Deus vai resolver para você aquilo que está fazendo você chorar. Deus vai resolver para você aquilo que está fazendo a tua alma gemer, aquilo que está tirando a tua noite de sono. Deus está dizendo: ei, você já tentou de tudo, você já subiu no monte, você já fez vigília, você já fez voto, não deu, agora você vai deixar para mim fazer? Agora você vai deixar para mim fazer do meu jeito? Porque eu ouvi a tua oração, eu vi as suas lágrimas. E até quando eu deixei você ir com as suas pernas? Porque eu estou falando para você deixar para mim, você não deixa. Eu estou querendo tocar e você não deixa. Você vai lá e coloca a tua mão, você vai lá e pede misericórdia, você vai lá e coloca
momento que você cansar e dizer: Senhor, agora chega. Agora ou o Senhor faz, ou o Senhor faz. Porque das minhas mãos eu não posso mais. Aí você vai ver o que eu vou fazer. Aí você vai ver o que eu sou capaz de fazer. Porque enquanto você está com dó daquela pessoa, a pessoa não está tendo nenhuma dó de você. Enquanto você está sacrificando, aleluia, por dó, por amor, a pessoa não está nem aí para você. Está só te pisando. Está só te deixando sozinho. Está só te deixando abandonar. E o Senhor está dizendo: ei, eu não disse para Samuel: Samuel, até quando terás dó de Saul? Se eu já disse, aleluia, que eu não estou mais com ele, vai na casa de Jessé, porque lá tem um escolhido. O Senhor está dizendo: até quando você vai ter dó do seu marido? Até quando você vai ter dó do seu filho? Até quando você vai ter dó, aleluia, da sua esposa? Deus está dizendo: ei, deixa nas mãos de Deus, que Deus vai moldar e vai quebrar do jeito dele. Porque Deus vai tirar a capa que está prendendo teu filho no vício, a capa que está prendendo teu marido na prostituição, a capa que está prendendo, aleluia, você, até, aleluia, dói ficar nessa vida, onde você, aleluia, não entra e nem sai, mas fica uma vida, aleluia, glória a Deus, dissoluta, uma vida, aleluia, de miséria, uma vida, aleluia, onde você não está nem alegre nem triste, onde você está em cima do muro. O Senhor está dizendo hoje: se você deixar, eu vou tirar a capa. Se você deixar, eu vou tirar o disfarce. Se você deixar, eu vou começar a fazer do meu jeito. Assim como eu falei para o profeta Aias. Vai lá e diz para a mulher de Jeroboão, assim, assim, assim. O que é que ele disse? Ele disse: ei, vai lá e diz para o seu marido, aleluia, que Deus já havia ordenado que a mão de Deus, aleluia, não seria mais com ele, que a mão de Deus iria descer sobre ele, que Deus, aleluia, estava pesando, porque eu dei o meu povo, eu dei, aleluia, um reinado, e ele não quis me ouvir, mas antes fez o meu povo transgredir contra mim, mas antes fez o meu povo pecar contra mim, e agora a minha mão vai descer sobre ele, sobre a tua casa, sobre os teus filhos que estão até mesmo em Israel. E quando, aleluia, tu entrares na cidade, o menino vai morrer. Imagina, profeta de Deus. Deus, aleluia, estava revelando para ele oculto e escondido. Muitas vezes, aleluia, a igreja está temendo em entregar os recados de Deus, porque é recado de pecado, é recado de desobediência, é recado de rebeldia, é recado de adultério, é recado, aleluia, de fornicação. Aí Deus está dizendo: ei, a palavra não é tua, mas é dele. Entrega, aleluia, porque Deus, aleluia, ele é Deus de envergonhar sim aquele que está em desobediência, a obra dele, aquele que está em desobediência, a casa dele, aquele, aleluia, que não quer viver uma vida com Deus, mas uma vida, aleluia, em cima do muro. Deixa Deus te usar na terra. Deixa Deus usar tua boca na terra. Não deixa se intimidar, não. Não tenha medo, não, de falar o que Deus quer, de falar o que Deus manda, porque, aleluia, a palavra não é tua, mas é de Deus. Porque quando você me entrega, depois que fica, aleluia, depois que cai enfermo é você. Quando você me entrega, se aquela alma, aleluia, se aquela alma perece, o sangue cai nas tuas mãos. Então entrega, creia quem crê, duvide quem duvidar, mas você vai lavar as suas mãos e entregar aquilo que Deus manda. Aleluia. Louvado seja Deus. E então, aleluia, a mulher de Jeroboão voltou, aleluia, toda triste. E quando ela entra na cidade, se cumpre o que o profeta falou. O menino morre.
E a palavra de Deus ainda falou: o menino ainda será o único que vai ter sepultamento digno, porque Deus achou graça nele. Aleluia, Jesus. Imagina, de toda uma geração, só um se salvar. De toda uma geração, só um não perecer. É o que está escrito na palavra de Deus. Mais vale uma alma salva do que todo rebanho perdido. Se Jesus voltar na terra e conseguir levar uma alma, ele vai, aleluia, sentir o dever cumprido, que a palavra foi semeada. Para Deus não importa, meu filho. Não importa a quantidade, não importa a aleluidade, não importa a cor, não importa status. Para Deus importa a qualidade. Para Deus importa a obediência. Para Deus importa a reverência. Aleluia, ao que Ele requer de nós. Então deixa, aleluia, Deus te usar. Porque Deus, Ele não te deixa enganado. Tem pessoas aqui que tudo que eu estou falando aqui, Deus já havia revelado para você. E o Senhor já está dizendo: ei, nada fica disfarçado na casa de Deus, que não há de ser revelado. Aleluia. Deixa Deus te revelar. E você vai ver a bênção de Deus te alcançar, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Seja a boca de Deus na terra. Louvado seja Deus.